Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Nós estamos naquela semana, preparatória para começar os livros históricos finais, ou seja, estamos nos preparando para estudar Esdras, Neemias e Esther, né? Olha que interessante, meus amados, hoje, o dia em que esse vídeo está sendo publicado, na semana, em que ele está saindo, é uma quinta-feira. Esse é o quarto estudo introdutório. Começamos segunda, terça, ontem falamos e hoje é quinta-feira, é o quarto vídeo introdutório. E no nosso estudo ontem, nós tivemos a alegria de discernir Jeremias, o que Jeremias falou sobre esse tempo absolutamente difícil, que eles viveriam. E hoje eu quero trabalhar com Daniel, porque tem uma pergunta que é fundamental. A pergunta é essa: o fato deles voltarem do exílio significaria um retorno automático, de autonomia política, social, econômica? Ou seja, eles voltariam novamente a serem independentes? É óbvio que a resposta a essa pergunta já foi ministrada ontem, mas eu utilizei o livro de Jeremias para isso. Hoje eu quero utilizar o livro de Daniel. Sério, pastor, sério. Porque Daniel, ele vive exatamente nesse momento histórico. E Daniel, ele tem a dimensão correta e exata de tudo que vai acontecer em razão da dos sonhos que Nabucodonosor tem, e Daniel os interpreta. Daniel os interpreta. Então, é muito interessante, que simplesmente Deus use Daniel lá no exílio babilônico, porque Jeremias, como nós vimos ontem, ele está aqui em Jerusalém. E ele envia uma carta para quem está no exílio dizendo, é 70 anos, mas o Senhor vai trazer vocês vão contar com a misericórdia de Deus aí, mesmo sendo muito difícil, vão contar com a misericórdia de Deus, mas Deus vai trazer. Agora, quando Deus trouxer, são tempos absolutamente difíceis, absolutamente difíceis. E aí, Deus revela para Daniel exatamente como seria o descortinar dos fatos históricos. Dos fatos históricos. Vamos juntos, então? Abre em Daniel, capítulo 2, porque aqui você tem o sonho de Nabucodonosor sobre uma grande estátua, que ele vê e ele fica assustado, ele não sabe o que é, ele simplesmente não tem dimensão do que possa ser, E graças ao bom Deus, Deus vem e Deus revela, Deus revela ao seu amado servo Daniel, e ele pôde contar ao rei tudo aquilo que Deus estava revelando, né? Vamos lá. Vou pegar a partir do versículo 30, que é o que interessa. Então,
Daniel capítulo 3, versículo 30 em diante, diz assim: E a mim, Daniel está falando com o rei Nabucodonosor, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Aí vem versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a praga das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Os Deus dos céus te têm dado o reino, e o poder, e a força e a majestade. Onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o que terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, oleiro, em parte de ferro, e será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão como semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Estabelecido para sempre. Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e dessa estátua, Daniel está tendo o descortinar da história humana. Sério, da história humana. E, por consequência, o descortinar da história do seu povo. Então, quando a gente pergunta, será que Israel, voltando, Israel terá de cara, rapidamente, ah, toda a sua grandeza restabelecida? Bem, vamos lá. A gente sabe que o cativeiro babilônico durou 70 anos.
E Ciro, não Nabucodonosor, você está vendo? Ciro é que simplesmente permite o povo de Deus voltar para a terra. Ah, pastor, então depois dos babilônicos viriam os medo-persas. Isso. E Ciro é que ia trazer esse povo de volta. E a gente sabe que eles voltaram em 3 grupos. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. E daí, o livro de Esdras falar sobre o retorno do primeiro grupo e o retorno do segundo grupo. E o livro de Neemias falar sobre o retorno do terceiro grupo. Agora, olha que interessante. A pergunta feita é: voltar do exílio significaria o retorno da autonomia política, social e econômica? Eles seriam novamente independentes? Infelizmente não. Porque agora nós temos que combinar o que Jeremias falou. Vocês vão voltar em dias muito difíceis, serão dias muito terríveis, mas lá na frente eu vou tirar o jugo de vocês. Então, o que Deus estava falando? Que eles iam voltar e o jugo continuaria. Ou seja, eles seriam dominados por outros povos. E olha que interessante. Daqui, Daniel nos ajudar a entender Jeremias. Daniel disse: olha, a estátua que o senhor viu tinha uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro, o texto claramente diz: és tu, ó rei. Agora, depois de você, vem um império que vai submeter o seu e não terá a grandeza do seu. Ele é de prata, ele não é de ouro. E aqui é que está o Império Medo-Persa. Aqui é que está Ciro, quando o povo voltaria 70 anos depois. E depois vem um terceiro reino, e o ventre dele é de bronze, tá? E aí vem o Império Greco-Macedônico, com Alexandre o Grande, e depois o maior dos impérios, que é o Império Romano. E aí lá embaixo, né, a questão do pé de ferro, essa figura que eu tirei, ela representa ali a bipolarização, né? De um lado Oriente e Ocidente, capitalistas, comunistas, Estados Unidos e Rússia, pode ser isso, e os dedos seria o mundo de hoje, o mundo globalizado. Irmãos, veja que Israel só volta a ser de novo independente aqui já na época da bipolarização, em 1947. Então, o fato de Israel voltar ali na época do Império Medo-Persa não significou a sua completa libertação. Ainda seriam dominados pelos gregos, aí eles teriam uma rápida, né, autonomia com os macabeus, aí seriam dominados pelos romanos, e foi até o ano de 1947. Então, olha que interessante, ó. Essas duas últimas partes, a gente ainda tem dúvidas em alguns pontos, mas não interessa nesse momento, o que interessa é aqui em cima. Então, os babilônicos destruíram Israel e deportaram os hebreus para a Babilônia. Aqui com Ciro, no Império Medo-Persa, é que se cumpre 70 anos depois a profecia de Jeremias. Volta primeiro Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. Entendeu? Mas isso não significa que eles teriam uma independência, porque eles seriam dominados em 333 por Alexandre o Grande. Tá? Aí, Alexandre o Grande e os seus grandes generais, né? Principalmente Antíoco, Epifânio, eles tentaram arrebentar toda a cultura judaica, e aí
foi levantado na história o movimento Macabeu, e o movimento Macabeu trouxe uma independência de 100 anos. E não durou muita coisa. Por quê? Porque no ano 60, Pompeu vem e conquista de novo a Judéia. Tá? Mas pelo menos eles tiveram uns perto de 100 anos de independência. E aí, graças a Deus, Israel renasce e é restaurado em 1947, e aí começa a cumprir a profecia de Jeremias, em que todo jugo começou a ser quebrado, né? As cadeias começaram a ser quebradas. Então, o retorno, quando se dá aqui, ó, com o Império Medo-Persa, é um retorno que não vai significar independência. Não vai significar independência. Então, eles estão aqui, dominados, e eles aqui recebem de Ciro o poder de retornar, mas não significa independência, porque seriam dominados ainda pelos gregos, depois pelos romanos. Depois pelos romanos. E aí, depois, num período muito grande da história, outros povos vão dominando, até que em 1947 tudo muda. Então, nós temos o livro de Lamentações de Jeremias representando muito bem todo esse momento doloroso. E com os queridos, ah, com os queridos medo-persas, muito mais persa, Ciro, é que eles retornam. Agora olhe para cá, olha que interessante, né? Aqui você tem o Império Assírio. O Império Assírio tem capital lá em Nínive. E o que o Império Assírio fez? O Império Assírio, em 722, pegou o pessoal de Samaria e levou para lá, para sofrer. O Império Assírio cai, vem Nabucodonosor e tudo que era do Império Assírio passou a ser agora do Império Babilônico, e ele faz o mesmo com Jerusalém, tá? Só que levando agora para a Babilônia, tá bom? Levando exatamente, ó, daqui até aqui para a Babilônia. E é óbvio que, vou parar aqui a nossa querida partilha, e é óbvio que, meu amado irmão, tendo essas informações na mente, Daniel com Jeremias, você então vai ter agora o estudo destes livros, primeiro Esdras, depois Neemias, o estudo de como eles voltaram, como foi difícil, tempos absolutamente terríveis, mas a misericórdia do Senhor trazendo eles de volta, e no meio de tanta dificuldade, o Senhor Deus cuidando deles. Cuidando deles. Tá bom? Muito bem. Este é o Leitura Bíblica Diária e eu sou o pastor Gedeon Júnior. Uma alegria muito grande ter estado com você. Que o Senhor te abençoe. E amanhã, sexta-feira, nos encontramos. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.